Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Tão tranquilo? Tão feliz? Massa, no último vídeo a gente tá fazendo o nosso serviço, né, de autenticação sem senha, usando o Golang e Serverless Framework. E no último vídeo a gente conseguiu gerar o nosso código OTP. A gente fez um algoritmozinho para conseguir gerar uma string randômica de letras e números. E agora a gente tem dois objetivos para esse vídeo aqui, que é extrair do body da requisição o nosso e-mail e salvar esse código OTP associado ao e-mail dentro de um cache no DynamoDB. Então a gente vai criar dentro do Serverless Framework um recurso para o DynamoDB, dar as permissões necessárias para a nossa Lambda acessar esse DynamoDB e vamos criar o código, né, o repositório que vai salvar esse código, esse e-mail dentro do Dynamo. E aí a gente finaliza esse vídeo de hoje extraindo da requisição e salvando esse código OTP no cache com um time to live, ou seja, com um tempo de expiração, para a gente começar a quase finalizar o nosso projeto aqui. Fechou? Então bora lá, vamos codar essa parada. Beleza, aqui a gente já tinha feito aqui o serviço, né? Aqui tem o nosso execute que está só retornando do generate OTP, só que a gente vai mudar isso aqui. Dentro do execute a gente vai ter a nossa lógica do serviço em si. Aí é o new OTP service, então a gente vai passar o repositório quando a gente tiver criado para dentro do serviço. Ele vai gerar o OTP e vai salvar dentro do repositório que a gente for criar. Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora então? Primeiro, vamos extrair do body da requisição o que a gente precisa extrair, tá? Vamos pensar o que a gente pode fazer. É bem simples para a gente extrair. Vamos criar aqui primeiro um type do tipo struct, bookBody. Dentro do Go, toda vez que a gente está falando de estrutura de dados, de algo que tem um conjunto de características de dados, a gente está falando de structs. Quem vê aí do C, do C++, vai pegar bem aí o que eu estou falando. A gente vai receber um e-mail, que é um string, e dentro do nosso JSON, isso aqui é algo legal do Golang, consegue fazer essa anotação aqui, ó. Então dentro do nosso JSON, ele vai ser essa chave. Então eu estou falando que, beleza, vou receber um JSON. Dentro do JSON vai ser a chave e-mail, minúsculo. E eu vou pegar ele, quando eu for parsear, ele vai me dar um struct com e-mail maiúsculo, que é o padrão ali do Golang. Daí, se eu vou criar minha variável que vai guardar esse valor. E eu vou usar uma biblioteca do Go chamada de JSON. Ela retorna um erro, que é JSON, encoding JSON. E aí chama unmarshal, que a gente está desfazendo um JSON. Se a gente olhar aqui, ó, qual que é a API dessa API, tá? Ela recebe uma array de bytes, né, que é o dado JSON que a gente está recebendo. E ela também recebe o ponteiro de uma variável, né, que é onde ela vai salvar esse valor depois que ela fizer ali a descompressão do JSON, né, o parsing, descompressão não, porque não está comprimido, mas fazer o parsing do JSON é onde ele vai salvar esse valor. Então aqui a gente passa o nosso array de bytes, a gente vai converter, e a gente vai passar a nossa request body. Aqui essa request body é um string, tá? Por isso que a gente está fazendo essa conversão para bytes. E aí a gente vai passar aqui, ó, o ponteiro do nosso body. Então ele vai pegar, vai parsear o que está dentro do body e vai jogar aqui nessa variável. E aqui a gente pode fazer aquele famoso verificação, né, se deu tudo certo mesmo. Caso não dê tudo certo, a gente vai retornar uma resposta, tá? Com o status code 422. 422, e para quem não sabe, é entidade não processável. E a gente vai ter o nosso body. O nosso body, ele tem sempre que ser um string.
Para a gente não aumentar a complexidade do nosso projeto, vamos só retornar um string mesmo. Vamos retornar um JSON em si não, mas vocês sintam à vontade para fazer tipo um helper disso aqui. Talvez a gente até faça ainda nesse vídeo, se ele não ficar muito longo. Para parsear e desparsear JSON, a gente consegue usar ele aqui dentro. Mas vamos lá. Requisição. Opa. Requisição. Inválido. Tá bem ruim esse mensagem aqui, mas vou pedir aqui um. E aqui a gente tem que retornar um new. Vocês podem ver que o nosso handler aqui ele retorna dois valores, né? Um API response e um error. A gente retorna um new porque não teve nenhum erro em si. Ou a gente pode retornar sim o erro aqui, até mesmo para a gente conseguir ver no CloudWatch depois se deu qual foi o erro específico que deu aqui nesse JSON Marshall. Beleza, a gente extraiu isso aqui, a gente tem aqui o nosso body. Vamos ver aqui se print ln aqui o nosso body se recebemos mesmo. Serverless. Ixi, npm. Eu troquei de computador e tá tenso, tá sem nada aqui. Serverless. Esperar aqui fazer um download. Boa. Instalou aqui o serverless. Serverless local. Offline. Para a gente poder rodar esse serverless offline aqui, fazer o seguinte. Tem um plugin que a gente pode instalar dentro do serverless. Tá, vamos olhar isso aqui junto. Aqui, ó. Serverless offline plugin. Tem esse plugin aqui dentro do serverless que a gente pode usar ele para fazer aqui, ó, npm install serverless offline. A gente pode salvar em traçar save dev, mas como a gente não tem, não é um projeto npm, a gente não vai salvar ele. Dev não, a gente vai salvar ele global, cara. E aqui, ó, como é que a gente usa isso aqui? Dentro do nosso serverless template vai ter uma parte de plugins e a gente vai usar serverless offline. E a gente pode usar serverless offline para poder subir offline mesmo o nosso serviço, conseguir testar ele. E lembrando que para isso funcionar, vocês precisam estar com suas credenciais da AWS no arquivo AWS Credentials. Então vocês precisam estar com esse arquivo lá. Show, a gente instalou aqui o serverless offline. Vamos aqui na nossa função. A gente lança nosso plugin serverless offline. E aqui subimos aqui, ó. Então a gente vai fazer um post para isso aqui. Route not found, né? Obviamente. Mas a gente fizer um post para isso aqui usando aqui um postman da vida, a gente vai conseguir enxergar nos logs aqui o nosso body. Projeto post body raw JSON mail. Opa, tivemos um erro aqui, ó. Tá certo. Então o que aconteceu aqui? Lembra que
Seria bom conseguir terminar aqui o... Aí. Lembra que aqui no serverless template a gente apontou para o nosso bin send OTP. E aqui a gente não tem o bin send OTP. Por quê? Porque a gente precisa fazer o build dele. Então a gente vai rodar aqui primeiro o make build para fazer o build do serverless offline. Inclusive eu vou fazer aqui um deploy local, que vai ser, já vou pegar de build, vou dar um SLS offline. Aqui, ó, make deploy local. Ele vai fazer o build já direto e vai subir. E aqui a gente vai ter. Deu erro novamente. Exception in handler. Bin. Vou ver aqui. Send OTP. Por que isso aqui não está encontrando? Então, galera, eu vou procurar aqui o motivo, o problema aí. Quando encontrar, eu volto aqui, tá? Aí, galera, encontrei aqui o problema. Voltando aqui, vou explicar para vocês o que aconteceu. Basicamente, se nós não usamos aqui no nosso serverless offline use docker para subir, o que acontece? Por algum motivo, o serverless framework tenta pegar o nosso render e colocar um ponto .go na frente dele. Como o nosso binário aqui ele é um arquivo binário, um arquivo Golang, ele não tem essa extensão .go, ele é só um executável. E aí por isso dá o arquivo não encontrado dentro da execução do Go. Por isso que fica daquele jeito lá, não encontrado. Então aqui troquei. Aqui executar para vocês de novo, ó. Make deploy local, vai fazer o build lá, tal. A gente vai executar. Vai levar um tempinho, que está no Docker, e vai dar sucesso o nosso código que está sendo retornado. E aqui printou o nosso body com o e-mail foi enviado aqui. Coisa linda. Então, vamos lá. Vamos continuar. Tem aqui o nosso serviço, beleza. Tem o nosso body. A gente já sabe que... Já sabemos que está sendo parseado. Ok. Vou colocar aqui que isso aqui está ok também. Então o que falta para a gente aqui é salvar o repositório, o código, não, repositório não, salvar o código OTP em um cache do DynamoDB. Show de bola! Então vamos aqui começar a criar o nosso, na verdade vamos provisionar os recursos do DynamoDB para a gente poder trabalhar. Beleza, a gente tem essa parte aqui dentro do serverless file, que é os nossos recursos. E aqui é onde a gente vai colocar. Vou começar aqui em um OTP table. E aí a gente vai pesquisar, porque eu não sei de cabeça. Essa bagaceira. Tá aqui as pesquisas que eu tava fazendo do problema. Se eu não me engano, não coloquei, mas a gente pode colocar assim, ó. A gente quer pesquisar algum recurso da AWS para poder provisionar, a gente pesquisa sobre, tipo, o nome do recurso, DynamoDB Table CloudFormation. Porque a sintaxe que a gente usa para provisionar os recursos dentro do Serverless Framework é a mesma sintaxe do CloudFormation. Então a gente vai usar basicamente a mesma coisa. A gente vê aqui que a gente tem um type, AWS Table DynamoDB, ó, AWS DynamoDB Table, na verdade. Tá aqui um YAML, né, que é o que a gente está usando. A gente tem um Attribute Definition, que a gente vai definir de quais são os atributos daquela tabela. E a gente tem o Key Schema, que a gente vai definir quais são as chaves da nossa tabela. Chave de... O Dynamo ele funciona com chaves, né? Eu não vou entrar nesses méritos aqui, porque o Dynamo ele é um pouquinho complexo, ele é um pouco diferente dos NoSQL que a gente está acostumado e 100% diferente dos SQL que a gente está acostumado. Então,
O que a gente vai usar aqui, vai focar, a gente vai pegar um billing mode, paper request, a gente vai pagar por requisição, né, dentro do DynamoDB. E a gente vai pegar o attribute definition e o key schema. Também vamos pegar o TTL aqui, table name, que é o time to live specification, que é onde a gente vai falar qual que vai ser a coluna que vai definir o nosso time to live. O nosso type. A gente já viu que é... Opa, já esqueci, cara. Vamos ver aqui. Type. DB table. Show. Voltando properties. Boa. Properties. Aí aqui a gente tem a nossa table name. Já tem aqui o nosso... Nossa table name vai ser OTP. Não vou perfumar muito não. Attribute definition. No nosso attribute definition a gente vai ver aqui a sintaxe do attribute definition, que é attribute name e attribute type. Nosso attribute name vai ser e-mail. Vou botar maiúsculo. E-mail. E o nosso attribute type é string. É S no caso, né? Missing property. Por que missing property? Eu acho que isso aqui tá errado de algum jeito. Só não sei que jeito que tá errado. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui não, isso aqui ele, se eu não me engano, isso, acho que é isso aqui mesmo. Isso. No YAML, isso aqui é como se fosse um objeto, sabe? É como se fosse um novo objeto JSON. Então tem que usar essa sintaxe aqui para ele entender que é um novo objeto. Então se eu fosse botar mais outro cara aqui, seria mais ou menos assim, ó. Tipo, é outro atributo. Mas não, a gente quer só esse mesmo, só esse meio. E aí nós tem o nosso key schema. A gente vai definir qual que é a nossa chave do Dynamo. E eu acho que é parecido. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, parecido. Attribute name e-mail. Só que eu acho que aqui é key type. Aqui, isso mesmo, key type. E aí a gente tem o nosso hash key, que é a partition key, que é a chave de partição. E a nossa range, que é a chave de busca, chave de... que é sort key em inglês, né? Chave de ordenação, chave de busca dentro do Dynamo. A junção dessas duas chaves forma uma chave primária, que é a única. A gente vai usar como hash. Então, nosso e-mail vai ser a nossa hash key. E por último, nosso time to live specification, que vai estar enabled true. E tem outra parada aqui que é o attribute name, que é qual que vai ser o atributo dentro da tabela que vai dizer que expirou. Que o Dynamo vai olhar para dizer que expirou. A gente vai colocar o expires at. Expires, na verdade, como a gente vai usar em timestamps, a gente vai colocar isso que é expires in. Vamos só apagar esse comentário aqui. E aí o que a gente faz? A gente já tem o nosso... Falta o billing mode, verdade. Billing mode, pay, vocês lembram lá, pay per request. A gente pagar só o que a gente usar, ou seja, quase nada. Beleza, isso aqui já provisiona pra gente uma tabela dentro do DynamoDB. Só que para nossa lambda poder acessar essa tabela, fazer operações dentro dessa tabela, a gente precisa conceder permissões para essa lambda. E a gente faz isso dentro do Serverless Framework, se eu não me engano, é dentro de Provider. E a gente vai ter um IAM,
se eu não me engano. Deixa eu só verificar se é isso aqui mesmo. Serverless Framework Policies. Isso mesmo, dentro de Provider, a gente passa aí nossos IAM Keys, IAM Roles. Vamos lá fazer isso aqui. IAM Role. Seus roles, na AWS a gente tem nossos statements, e aí a gente começa a brincar aqui. SID, nossa, vamos botar DynamoDB mesmo. Aqui é o nosso ID mesmo da parada. Nosso effect é permitir, allow. E as nossas actions vai ser simplesmente... Opa, é dentro aqui. Essas actions vão ser DynamoDB put item, ó, put item e DynamoDB get item. E o resource disso aqui a gente vai pegar dentro do próprio CloudFormation / Serverless Framework, a gente consegue fazer referências. Então, a gente tem isso aqui de referência, get att, e aí acho que é o nome do nosso, aqui ó, esse nome aqui, OTP table, OTP table, e qual que é o atributo que a gente quer pegar, nesse caso ARN. Acho que tem que ser, é um array, tem que ser assim. Desculpa, galera. E aqui a gente está dizendo que a gente quer pegar esse atributo, o get attribute, opt table, o atributo ARN. Todo recurso CloudFormation ele tem outputs, né? Que quando a gente cria ele, provisiona, ele tem um output, ele tem um retorno. E um dos retornos da criação da DynamoDB é o ARN. A maioria dos recursos da AWS eles devolvem o ARN quando você provisiona eles. Show, aqui a gente tem nossas políticas, a gente tem nosso recurso do DynamoDB, e agora a gente precisa criar, né, o nosso DynamoDB, que é o nosso repositório do DynamoDB. Como o nosso repositório ele vai ser algo interno, eu vou criar ele na mesma linha aqui do nosso OTP. Eu vou colocar repo.go, porque não quero entrar em métodos de arquitetura nem nada do tipo. A gente já tem aqui o nosso package. A gente vai botar aqui OTP repositório, criar essa structure para a gente fazer os nossos dados. E aqui dentro do OTP repository eu vou colocar aqui um table name, eu vou colocar ele minúsculo porque eu não quero acessar isso fora. Aqui ele é string, e aqui eu vou colocar o db que vai ser... galera, isso aqui eu vou precisar pegar uma colinha, porque eu não lembro muito bem. Deixa eu olhar aqui no repositório. Esse aqui eu não vou mostrar para vocês que é um repositório privado, mas... Então, gente, seguinte. Vamos ficando por aqui porque o vídeo já está muito longo. E aí eu já vou lançar na sequência a parte 2 para você continuar assistindo, beleza? Até mais.